do Anderson Augusto, aqui pelo nosso Facebook. Bom dia, Anderson. Parabéns, Edson. É preciso que a doutrina entre profundamente nesses temas. Gratidão. Márcia Gilardino por aqui. Bom dia, amigos. Bom mesmo chegar ao entendimento que somos energias. Homem ou mulher, seguimos evoluindo por aqui, só no processo de servir para que essa evolução seja possível. Quer falar sobre os dois ouvintes aqui, Edson? Bom, primeiro eu quero agradecer a participação. É, naturalmente que a doutrina, ela... Eu falo que a doutrina ela está aí para nos libertar, mas infelizmente tem muitas pessoas ainda presas. Como os conceitos eles estão muito arraigados, né? E são milenares, alguns inclusive. Então o espírito ele vem experienciando esses conceitos ao longo de várias encarnações. Então ele acaba criando como é que poderia dizer, um conceito mais profundo, né, que se cria as suas próprias ideologias e ele não consegue se libertar. Então, tratar desse tema aqui, eu gosto demais, sabe, de tratar desses temas. E olha que coisa interessante, até para o Cleito também, né? Há preconceito no meio espírita em que as pessoas tratem desses temas. Porque vai mexer com coisas que não, não deveriam ser discutidas. E todos os temas são aceitos pela doutrina. Claro, tem que ser, na verdade, porque o objetivo é esse, é se libertar. Pra você ter uma ideia, na época que o Kardec escreveu, né, ou codificou a doutrina, existia ainda a escravidão, e ele vem falar de liberdade, existia ainda o conceito de que a mulher não podia nada, ele vinha falar de condições de igualdade entre homem e mulher. Então, lá na época dele, já era um rompimento. Sim. A gente não pode continuar os mesmos depois de mais de 150 anos de existência da doutrina, né? Uhum. É preciso abrir as mentes e eu agradeço aí aos ouvintes. Com certeza, por nossa isso. gratidão. Vamos falar um pouquinho sobre o que é masculinidade saudável? Conta pra nós, Cleiton. Muito boa pergunta, viu, Vanessa? Masculinidade saudável é um conceito que surge para se contrapor a uma ideia de que o masculino é ruim, de que só existe coisa ruim no masculino, né? Ou boa, né? Porque a gente vem carregando historicamente essa ideia, né, de que o ser homem é bom e ser mulher é ruim. Então, o masculino é bom e o feminino é ruim. Só que isso internamente não é bem assim que acontece, né? Porque existe essa ideia de que o homem é violento, né? De que os homens são, eu brinco, né? Analfabetos emocionais, porque não conhecem o próprio universo interno, né? E então, nessa oposição à masculinidade tóxica, é que surge esse conceito da masculinidade saudável, né? Que seria o que isso? Seria você se apropriar, né, das suas referências positivas de masculino, porque como o próprio Edson disse, né, essa cultura que nós trazemos, eu também tive essa mesma situação na minha vida, né? Embora eu tenha sofrido um abuso aos 6 anos de idade e um estupro mesmo, né? E perdi a virgindade ali e depois sofri outros abusos, né? Por isso que hoje eu converso com homens sobre essas questões. Aos 11 anos, meu pai me levou num prostíbulo, né, para perder a virgindade. Então, aonde que eu ficava me perguntando, né? Onde que meu pai estava que ele fingia que não sabia que eu já tinha perdido a virgindade de forma trágica, né, numa violência. Então, para romper, né, esses padrões repetitivos, né, que nos geram, que nos conduzem ao que a gente chama de machismo, né? O que que é o machismo? Por mais que na pontinha do iceberg a gente veja o machismo como o homem se sobrepondo em relação à mulher, né? No fundo existe o que o Edson trouxe, o preconceito, né? Existe o uso do poder, o poder sobre o outro, né? É a mesma coisa que está por trás de todas as formas de opressão e de preconceito que existem. Ao invés de fazer o que a própria doutrina, né, a mensagem do Kardec de hoje sobre responsabilidade traz, que é
você cooperar, né? Você colaborar, sabendo a sua parte, sendo a melhor parte que você pode ser, você se coloca sobre o outro, né? E aí eu suprimo, subjugo, eu violento o outro. Então, essa inversão de lógica, essa retomada, né, da cooperação, da nossa responsabilidade, foi interessante, porque hoje de manhã, no grupo de WhatsApp, eu enviei um áudio falando sobre responsabilidade afetiva. Nem sabia que esse era o tema de hoje, né? Mas essa masculinidade saudável, ela é esse aglomerado de práticas, né, que vão nos deixar harmônicos, que vão nos retirar desse lugar de machismo que todos nós temos, né? Eu costumo dizer que nascemos num mundo machista, fomos criados por pessoas machistas, tivemos figuras de autoridade machistas, logo todos nós somos machistas em diferentes níveis, independente da identidade, expressão de gênero ou orientação sexual, né? O homem que se diz feminista, e aí eu deixo essa provocação aqui com todos os ouvintes, o homem que se diz feminista está perdendo uma grande oportunidade de fazer o trabalho interno de enfrentamento ao próprio machismo. Porque uma vez que eu digo que eu não sou machista, né, não tem mais nada a ser feito, percebe? Então, pô, Alecrim Dourado, vamos lá, né?